E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje será o 5 combinações para aquários de 200 litros. Pois é pessoal, muito tempo que eu não faço esse quadro, né, de combinações que vocês tanto gostam. Mas finalmente está aí, demorou um pouquinho, mas separei aqui uma listinha de 5 combinações bem bacanas para vocês colocarem. E se vocês tiverem mais sugestões para determinada litragem de aquário, por favor, deixe aqui nos comentários e desde já, caso vocês gostem desse tema, deixe o like de vocês que é extremamente importante também, tá bom? Então, sem mais delongas, após a vinheta nós vamos começar a falar sobre as 5 combinações para aquários de 200 litros, hein? Pois então, meus amigos e amigas, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre quais peixes eu, Lincoln, colocaria em um aquário de 200 litros. Vale lembrar que é a minha opinião pessoal, vocês têm total direito de discordar, concordar ou seguir a mesma ideia que eu tenho aqui, que eu vou deixar para vocês, tá? São faunas, assim, muito legais, que na minha opinião, combinam super bem. E começando com a primeira combinação, que é a fauna que eu já tenho aqui no meu aquário de 200 litros, que são os seguintes animais. Um Polypterus senegalus, é um Polypterus aí que não cresce tanto, é um dos menores, né, das variedades de Polypterus que temos aí. Então ele fica numa boa em um aquário de 200 litros. Podendo chegar aí aos seus 35 centímetros, em casos especiais aí chega até os seus 40. Mas no geral fica entre 30 a 35 centímetros, tá? E eu colocaria também dianemas, elas vivem em grupinhos, tá? Então dá para colocar aí 3 dianemas, 5 dianemas, dependendo também da capacidade de filtragem que vocês possuem dentro do aquário. São animais bem tranquilinhos, são como se fossem coridoras gigantes. Então elas são pacíficas, não representam nenhuma ameaça a nenhum outro peixe. E podem chegar aos seus 12 a 13 centímetros. Outro peixe que eu colocaria com toda certeza seria o cascudo. Aí vai depender de cascudo para cascudo, né? Vai depender do qual cascudo vocês gostam. Dá para colocar aí um cascudinho de porte médio que fica nos seus 13, 15 centímetros, né? Então dá para vocês brincarem. No meu caso aqui, eu havia colocado um cascudo Medusa Spotted, que não cresce tanto assim. Ele pode chegar aos seus 13 a 15 centímetros no máximo, tá? E o outro peixe que eu colocaria, que na verdade já tem aqui, né, que é o Papa Texas, colocaria apenas um. É um peixinho muito bacana também, que não cresce tanto, até porque esse é o short body, né? É o Papa Texas short body, então ele não cresce tanto, ele pode chegar aí aos seus 15 centímetros no máximo e demora muito a crescer também. E também tem o Acará severum, que eu também tenho um aqui, que é o Acará severum verde, né? É um pouquinho diferente do convencional, né? Geralmente a gente encontra mais o gold. Então o que eu tenho aqui é o verde, mas aí vocês podem também colocar o gold, que também é muito bonito. E por último, para habitar a superfície, seria o Rocket Gar, que é um peixe também muito maneiro, pode chegar aos seus 20 centímetros com facilidade, então teria apenas um dentro. Então essa seria a combinação de número 1, e a combinação de número 2 eu colocaria os seguintes peixes: 6 acarás bandeiras, 10 tetras colombianos, 6 coridoras e 5 peixes borboletas, tá? Então é uma combinação aí bem básica mesmo, mas é uma combinação que funciona muito bem. Os acarás bandeiras ficariam aí no meio do aquário, juntamente com os tetras colombianos. São peixes muito bonitos também, de cardume, são bem ativos, então para a galera que gosta de peixe ativo, gosta de um aquarinho plantado, é uma excelente opção. A coridora ficaria ao fundo, né? E o peixe borboleta ficaria na superfície, então dominaríamos aí os 3 pontos do aquário de 200 litros, que geralmente, padrão de um aquário de 200 litros, gira em torno de 1 metro de comprimento, 50 de altura e 40 de largura, né? Geralmente é assim. É claro que tem medidas mais específicas, mas no geral a medida de um duzentão é mais ou menos assim. Então, por ser alto, um aquário de 50 centímetros de altura, dá para abusar, né? Dá para colocar peixe de superfície, de meio e de fundo. Então dá para povoar bastante esse aquário. E todos viveriam em um pH mais ácido, tá? Podendo chegar aí até o seu neutro, que também não tem problema.
mas o mais recomendável aí, o mais tranquilo de se manter, pelo menos na minha região onde eu recebo água ácida, seria manter aí 6.6, 6.8, ficaria perfeito para eles, valeu? E a combinação de número 3, eu colocaria os seguintes peixes. Uma borboleta africana na parte de cima, né, na superfície do aquário, um ramireze para povoar o meio e fundo também, né, já que o ramireze também gosta de ficar no fundo. Colocaria também 10 tetras negros e 5 tetra cego das cavernas. Vale lembrar que esses peixes, esses 2 tetras que eu estou colocando, eles têm um porte maiorzinho, tá? Por que isso? Por causa da borboleta africana. Ela é um animal carnívoro e uma excelente predadora. Então, se eu colocasse tetras bem pequenininhos, como o foguinho, o neon, peixes desse porte, provavelmente a borboleta africana iria predar todos eles. Então, eu coloquei tetras de porte maior, né? O tetra negro e o cego das cavernas, que ficam num tamanho bem interessante, podendo chegar aí aos seus 6 centímetros com tranquilidade. E no fundo, para fechar bonito o aquário, 3 cascudinhos aí de porte médio, 13 a 15 centímetros no máximo, para ficar bem bonito dentro desse aquário, tá? E todos também podendo viver numa faixa de pH entre o ácido e o neutro. Eu não cheguei a comentar sobre a combinação de número 1, né, que é a mesma que eu tenho aqui no aquário. Nessa combinação eu posso manter uma água tanto ácida quanto alcalina, tá? No meu caso eu mantenho no neutro. Então só para tirar essa dúvida de vocês, pois os peixes que tem aí dentro podem viver no levemente alcalino, entre 7.2 e 7.4, que já fica bom também, tá? E a combinação de número 4 eu colocaria os seguintes peixes: 5 acaradisco, 1 apistograma, 15 tetras neons e 6 coridoras. Então, teríamos aí uma quantidade de peixes bem bacana também. Nesse caso, eu não coloquei peixes de superfície porque teríamos discos, e discos crescem consideravelmente bem, né? E como eles têm que viver em grupinhos, eles iriam ocupar bastante espaço dentro desse aquário. 200 litros é o mínimo para eles. Então a gente não colocaria tanto peixe nessa brincadeira aí, tá? Até porque o disco também, ele pode ir para a superfície também, ele nada o aquário todo, na verdade, tá? Então, nesse caso, eu descartei a possibilidade de colocar peixes de superfície por causa do tamanho dos discos. E todos também podem viver com tranquilidade em pH ácido, tá? 6.6, 6.8, eu acredito que seja o pH mais fácil para vocês manterem dentro do ácido. E a combinação de número 5 lembra bastante a minha combinação de peixes asiáticos que eu tenho aqui em casa. Porém, o aquário que eu tenho de asiático é um aquário de 100 litros. Então, a gente aumentaria um pouco a fauna dentro desse aquário aqui de 200 litros, que seriam os seguintes peixes. Um tricogaster, aí fica a critério de cada um de vocês, né? Eu, pessoalmente, gosto muito do tricogaster azul e do Leri, então eu colocaria um desses dois. Aí fica a critério de vocês, tem outros tipos aí de tricogaster, tá? Colocaria 8 barbos neons, como eu já tenho aqui, só que no meu caso eu tenho 5, já que é um aquário de 100 litros, para não ficar muito apertado, né? Até porque são barbos que crescem consideravelmente bem. Eles podem chegar aí aos seus 8 centímetros com facilidade. Colocaria também um lábio bicolor, um peixe paraíso e, para completar o fundo do aquário, colocaria 5 botias ioiô, que são botias que não crescem tanto em relação às outras que possuem por aí, né? É uma botia aí que pode chegar no máximo aos seus 15 centímetros, então dá para colocar com tranquilidade em um aquário de 200 litros, tá? O tricogaster, barbo neon, o peixe paraíso ficariam aí pelo meio, superfície também. São peixes muito ativos, tá? Então até por isso que eu não coloquei peixes especificamente de superfície, até porque todos esses aqui podem ficar na superfície também. O lábio bicolor também, o barbo, todos eles são muito ativos, então eles estão sempre explorando o aquário. E podem viver tanto no pH ácido quanto no alcalino, tá? No levemente alcalino. No meu caso aqui, eu crio eles em um pH neutro também, tá? Que não tem erro nenhum. Então, essas foram as 5 combinações de peixes para aquários de 200 litros
Espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, deixe o like de vocês que é extremamente importante para o crescimento do canal e comentem também o que vocês acharam dessas combinações e deem sugestões também para futuros vídeos em relação a esse quadro de combinações. Valeu? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!